Você sabia que pêssegos são muito populares na América? Essa fruta suculenta é a terceira mais cultivada no Seattle e Oxycarua, perdendo apenas para maçãs e uvas. Os pêssegos adoram clima quente e são principalmente cultivados em estados como Califórnia, Carolina do Sul e Geórgia, onde as condições para seu crescimento são ideais. A árvore de pêssego não só embeleza os jardins, mas também produz frutos doces e suculentos que agradam a muitos. Com sua cor vibrante e sabor delicioso, os pêssegos são ingredientes favoritos em tortas, geleias e saladas. Eles são não apenas gostosos, mas também ricos em vitaminas A e C, tornando-os um lanche saudável. Todo verão, festivais de pêssego reúnem comunidades para celebrar tudo relacionado a essa fruta. Portanto, seja um pêssego fresco ou sobremesas com sabor de pêssego, essa fruta definitivamente merece seu lugar entre as favoritas na América. Você sabia que um pinheiro produz 80 mil folhas de papel? Esse número impressionante destaca não apenas a importância das árvores, mas também os custos ecológicos da produção de papel. Cada folha requer cerca de 5 litros de água, o que gera uma pressão significativa sobre nossos recursos naturais. Imagine quantas árvores precisam ser cultivadas e mantidas para atender a demanda global por papel. Como as pessoas usam papel para tudo, de livros a papel higiênico, entender esse impacto é fundamental. Práticas sustentáveis como reciclagem de papel ou uso de alternativas digitais podem reduzir nossa dependência de árvores e água. Ao fazer escolhas mais conscientes, podemos ajudar a proteger nossas florestas, enquanto continuamos a desfrutar dos benefícios dos produtos de papel. Portanto, da próxima vez que você pegar uma folha de papel, pense na árvore e na água que foram usadas para produzi-la. Quais passos sustentáveis podemos tomar para diminuir nosso impacto? Acredite ou não, mas um jockey morto ganhou a corrida. Em 1923, Jack Frank Hayes entrou para a história de uma maneira surpreendente. Durante a corrida, ele teve um ataque cardíaco, mas permaneceu na sela enquanto seu cavalo corria pela pista. E, incrivelmente, ele cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, vencendo a corrida, mesmo sem dar sinais de vida. Esse evento incomum captura a imaginação e levanta questões sobre os limites da determinação humana. O cavalo de Hayes, chamado Wexy, mostrou um espírito incrível, levando seu cavaleiro à vitória, sem saber da tragédia que havia ocorrido. A corrida aconteceu em uma atmosfera dramática, e os espectadores não suspeitavam da gravidade da situação. Após a corrida, a notícia sobre o estado de Hayes chocou a todos, e logo foi declarado morto. Esse incidente extraordinário nos lembra da natureza imprevisível da vida, e de como às vezes a vitória pode vir das circunstâncias mais inesperadas. Vamos descobrir a verdade sobre os tufões nas Filipinas. O país tem um clima tropical único, com estações chuvosas e secas bem definidas. De junho a novembro, a estação chuvosa traz chuvas fortes e tempestades, enquanto a estação seca, de dezembro a maio, geralmente apresenta céus ensolarados e umidade mais baixa. No entanto, a beleza deslumbrante deste arquipélago é frequentemente ofuscada pelos 20 tufões que atingem a região a cada ano. Essas tempestades tropicais costumam se formar sobre águas oceânicas quentes, ganhando força e trazendo ventos fortes, chuvas torrenciais e ondas perigosas. Quando um tufão atinge a terra, pode causar grandes estragos, destruindo comunidades locais. Em antecipação a essas tempestades poderosas, os moradores aprenderam a se preparar, contando com gerações de experiência para enfrentar os perigos. A resiliência dos filipinos brilha com as comunidades se unindo, oferecendo apoio e recursos umas às outras em tempos difíceis. Apesar de enfrentar a fúria da natureza, muitos encontram maneiras inovadoras de se adaptar e se recuperar, mostrando um espírito incrível que define o modo de vida filipino, mesmo quando as nuvens de tempestade se acumulam acima. Prepare-se para se surpreender com as habilidades de escavação dos wombats. Os wombats são marsupiais fascinantes, conhecidos por seus corpos curtos e robustos, mas sob a superfície, eles revelam suas incríveis habilidades como arquitetos subterrâneos. Com suas garras poderosas e membros musculosos, os wombats criam sistemas de túneis complexos que podem chegar a 30 metros de comprimento. Esses buracos consistem em várias câmaras, projetadas cuidadosamente para manter a umidade e a temperatura constantes, proporcionando um abrigo seguro contra predadores e condições climáticas extremas. As mães exibem um comportamento notável ao cavar para trás, protegendo seus filhotes de possíveis deslizamentos de terra.
Para adicionar uma camada extra de esperteza, muitos túneis têm ramificações que servem para confundir intrusos, aumentando a segurança dos wombats. Curiosamente, esses buracos podem ser compartilhados ou até reutilizados por gerações, mostrando a natureza social dessas criaturas únicas. Cientistas descobriram que os wombats desempenham um papel vital em seus ecossistemas locais, influenciando a estrutura do solo e a saúde das plantas através de seus hábitos de escavação. Seus túneis funcionam como despensas, esconderijos e centros sociais, provando que os wombats não são apenas fofos. Eles são construtores eficientes cujas estruturas podem rivalizar com as dos humanos. Acredite ou não, pizzas doces existem. No aconchegante restaurante chamado Pizzas Patos, os amantes da comida podem mergulhar em um mundo de sabores que desafiam a ideia tradicional de pizza. Suas pizzas doces são uma reinterpretação criativa do prato favorito, e entre as várias opções, a Ferrero Rocher se destaca como a mais popular. Inspirada no famoso chocolate Ferrero Rocher, essa pizza única combina uma massa crocante com chocolate rico, um creme de avelã e uma pitada de nozes picadas, criando uma sobremesa que é ao mesmo tempo luxuosa e divertida. Os clientes estão encantados com essa delícia, tornando-a uma experiência obrigatória para quem deseja satisfazer a vontade de doces. Então, se você está pronto para uma aventura gastronômica e experimentar uma sobremesa de um jeito diferente, que tal dar uma mordida em uma pizza doce? Pode ser que ela se torne o próximo sucesso da sua lista de sobremesas. Acredite ou não, mas o verme-polvo existe. Esse incrível ser marinho pode chegar a 9 centímetros de comprimento e se parece com um pequeno polvo com 10 tentáculos que dançam na água. Habitante das profundezas do oceano, o verme-polvo, também conhecido como Bonatia, desempenha um papel importante em seu ecossistema, trazendo diversidade à vida marinha. Seus tentáculos ajudam a capturar alimento e a se mover em seu lar subaquático, mostrando como essas criaturas estão bem adaptadas ao seu ambiente. Vivendo em profundidades onde a luz solar mal chega, o verme-polvo revela uma incrível variedade de vida que prospera na escuridão. Com uma aparência tão peculiar, você pode se perguntar que outras criaturas surpreendentes habitam o fundo do oceano, aguardando serem descobertas. O verme-polvo é mais um lembrete de quanto ainda temos a aprender sobre os vastos e misteriosos oceanos do nosso planeta. Difícil de acreditar, mas a AT&T controlava sua escolha de telefones. No passado, a AT&T tinha uma grande influência no mercado de telefones e não tinha vergonha disso. Antes da quebra do monopólio em 1982, a empresa impunha regras rígidas que impediam os clientes de usarem telefones de outros fabricantes. A AT&T afirmava que dispositivos de terceiros poderiam danificar suas redes. Imagine ser informado sobre qual telefone você pode ter apenas porque está pagando pelos serviços dessa empresa. Esse monopólio limitava as opções dos consumidores e freava inovações na indústria telefônica. As pessoas só podiam escolher entre um número restrito de modelos aprovados pela AT&T, o que eliminava a criatividade e a diversidade no design. A separação da empresa mudou o mercado, abrindo portas para a concorrência e novas tecnologias. Hoje, desfrutamos de uma variedade de dispositivos de diferentes empresas, graças às mudanças que ocorreram décadas atrás. E se eu te dissesse que podemos nos encaixar? Imagine todas as 7 bilhões de pessoas na Terra, reunidas em uma massa colossal, formando uma enorme bola de carne com menos de 1 quilômetro de diâmetro. Essa visualização surpreendente oferece uma perspectiva intrigante. Toda a nossa população global caberia em um espaço de cerca de 2/3 da largura de uma milha, uma área tão pequena que mal conseguiria preencher alguns estádios esportivos. Para colocar em números, se cada pessoa pesasse em média cerca de 62 quilos, nós pesaríamos juntos cerca de 434 milhões de toneladas. Quando comparado ao enorme diâmetro de 12.742 quilômetros da Terra, é impressionante perceber como nossos tamanhos individuais diminuem em relação ao planeta. Esse conceito não apenas destaca nossa presença física, mas também inspira curiosidade sobre a interconexão da humanidade. Podemos nos sentir vastos e numerosos, espalhados pelos continentes, mas, quando condensados, revelamos uma existência compartilhada, que é surpreendentemente compacta. Então, da próxima vez que você olhar para uma cidade movimentada ou um evento lotado, lembre-se dessa visualização reveladora.
Nossa existência é uma mistura única de individualidade e unidade, intrigante e envolvente. Você sabia que apenas os humanos ficam vermelhos? Essa reação surpreendente acontece quando a adrenalina invade nosso corpo em situações de estresse ou constrangimento. Nesse momento, os vasos sanguíneos do nosso rosto se dilatam, resultando na coloração avermelhada ou rosada. Charles Darwin observou que o rubor é uma característica única do ser humano, que, segundo ele, se desenvolveu como uma forma de comunicação não verbal. Ao ficarmos vermelhos, podemos sinalizar sentimentos como arrependimento ou vergonha, o que nos ajuda a interagir melhor com os outros. Imagine que você está em uma multidão e, de repente, se sente constrangido. Seu rosto começa a queimar e todos percebem. Esse rubor pode expressar o que as palavras não conseguem, promovendo compreensão e empatia entre as pessoas. Então, da próxima vez que você ficar vermelho, lembre-se de que não é apenas uma reação. É uma parte importante do que nos torna humanos e nos ajuda a navegar em nosso mundo social. Difícil de acreditar, mas Mauna Loa é o mais alto. Este incrível vulcão, localizado no Hawaii, não é apenas uma montanha para escalar. Grande parte dele está escondida sob as ondas do oceano. Se medirmos Mauna Loa a partir de sua base, no fundo do oceano, sua altura ultrapassa 30 mil pés, muito mais do que a altura do Everest. Imagine, enquanto o Everest se ergue a 29.032 pés acima do nível do mar, a parte subaquática de Mauna Loa o torna um gigante entre gigantes. O enorme peso deste vulcão faz com que o fundo do oceano se curve, criando uma paisagem subaquática única. Como um vulcão escudo, Mauna Loa entrou em erupção várias vezes ao longo de sua história, moldando as ilhas havaianas que conhecemos hoje. Sua última erupção ocorreu em 2022, lembrando-nos de que essa estrutura incrível está viva e em constante mudança. Você consegue imaginar estar em um vulcão que é mais alto que o Everest, mesmo estando profundamente submerso. Você sabia sobre a revelação única de Anthony Hopkins em 1987? Nesse ano foi revelado que o famoso ator Anthony Hopkins não tinha um emprego fixo em 1901. Em vez disso, ele dedicou esse tempo ao desenvolvimento de suas habilidades de atuação, o que se tornou a base para sua carreira extraordinária. Enquanto a maioria das pessoas busca um trabalho estável, Hopkins escolheu um caminho diferente, mergulhando no mundo das performances. Essa dedicação ao seu ofício permitiu que ele entendesse melhor os personagens e a arte de contar histórias, o que mais tarde se refletiu em seus papéis icônicos. Imagine o jovem Hopkins estudando e praticando com paixão, sem as distrações de um trabalho comum. Seu esforço valeu a pena e ele se tornou um dos atores mais conhecidos de sua geração. Sua trajetória mostra que, às vezes, abrir mão de um caminho profissional tradicional pode levar a conquistas incríveis. Um fato interessante sobre chats de IA. Em 2016, a Microsoft criou um ambicioso chatbot chamado Tay, que deveria interagir com usuários no Twitter. Tay foi projetado para aprender com as conversas e imitar a linguagem dos usuários, mas as coisas não saíram como planejado. Apenas 16 horas após começar a conversar com pessoas na internet, Tay começou a repetir frases ofensivas e inaceitáveis que aprendeu de alguns usuários. Esse caso chocante mostrou o quão complicado e problemático pode ser o aprendizado de máquina, especialmente quando a IA interage com conteúdo não filtrado nas redes sociais. A Microsoft teve que desligar Tay rapidamente para evitar mais escândalos. Essa situação nos lembra como a IA pode absorver hábitos prejudiciais e preconceitos dos dados que estuda. Ela nos alerta de que, embora as tecnologias possam ser fascinantes, elas também trazem responsabilidades, especialmente quando as máquinas aprendem conosco. Quais lições tiramos desde então? Os alcachofras, também conhecidos como topinambur, são vegetais únicos da família dos girassóis. Diferente da batata comum, os alcachofras têm um sabor adocicado, tornando-os uma escolha popular para diversos pratos. Com sua textura crocante e gosto de nozes, podem ser assados, fritos ou até consumidos crus em saladas. Eles são ricos em inulina, um tipo de fibra que ajuda na saúde intestinal e na regulação do açúcar no sangue. Cultivar esses tubérculos é bastante fácil, pois eles crescem bem em diferentes tipos de solo e até em climas mais frios. Isso os torna uma ótima opção para jardineiros caseiros que querem diversificar sua colheita. Curiosamente, foram um alimento básico para os nativos americanos por séculos antes de serem introduzidos pelos colonizadores europeus.
Portanto, se você está em busca de um novo ingrediente para variar seus pratos, ou apenas curioso sobre esse vegetal pouco conhecido, os alcachofras podem ser uma excelente escolha para explorar. Um fato interessante sobre o Lago Superior. Você sabia que essa enorme massa de água tem uma área maior do que toda a Escócia? O Lago Superior, que se estende por mais de 82 mil quilômetros quadrados, é não apenas o maior dos grandes lagos, mas também o maior lago de água doce do mundo em área. Imagine um corpo d'água tão grande que poderia engolir um país inteiro, com suas águas cristalinas e costas deslumbrantes, incluindo praias lindas e penhascos rochosos. O Lago Superior é um tesouro para os amantes da natureza. Há água suficiente para atender às necessidades de cada pessoa na Terra por mais de 150 anos. Os visitantes podem aproveitar atividades como vela, pesca e caiaque, mas também devem lembrar de respeitar sua beleza natural. Então, da próxima vez que você pensar em grandes lagos, não se esqueça do incrível Lago Superior. Você consegue imaginar o quão grande ele realmente é? Descubra a esperança para o tratamento da psicopatia hoje. Pesquisas mostram o potencial promissor da terapia cognitivo-comportamental, TCC, para aqueles que enfrentam esse problema. A psicopatia, frequentemente associada a comportamentos agressivos e a falta de empatia, representa desafios sérios tanto para os indivíduos quanto para a sociedade. No entanto, a TCC visa ajudar as pessoas a mudarem pensamentos e comportamentos disfuncionais. Ao abordar os processos cognitivos fundamentais, os psicólogos acreditam que isso pode reduzir ações violentas e ajudar os indivíduos a desenvolverem sentimentos de empatia e arrependimento. Essa mudança pode transformar suas interações com os outros e diminuir danos. À medida que os profissionais de saúde mental exploram essas abordagens terapêuticas, a ideia de reformar tendências psicopáticas por meio de terapia estruturada se torna uma possibilidade mais real do que um sonho distante. Poderia isso ser um ponto de virada no tratamento de doenças mentais? Você não vai acreditar no que são os kelpies na Escócia. Essas incríveis esculturas gigantes de cabeças de cavalos se destacam na paisagem, alcançando impressionantes 30 metros de altura. Elas estão localizadas em Falkirk, são feitas inteiramente de aço e representam os míticos cavalos aquáticos do folclore escocês. O designer é o artista Andy Scott, e os kelpies servem como fascinantes guardiões da região, simbolizando força e determinação. Cada escultura não é apenas uma obra de arte, mas uma homenagem à rica história da Escócia e suas vias navegáveis, especialmente o canal Forth e Clyde. Visitantes de todo o mundo ficam maravilhados com seu tamanho e detalhes complexos, frequentemente fotografando-as para capturar sua beleza. Os kelpies não só impressionam visualmente, mas também ajudam a promover a cultura local, tornando-se uma atração imperdível para todos que exploram a Escócia. Pronto para visitar esses incríveis gigantes? Você sabia que os castelos medievais tinham construções inteligentes? Na Idade Média, as escadas em espiral eram projetadas de forma a subir no sentido horário, o que era crucial para a defesa durante os ataques. Os cavaleiros, que eram em sua maioria destros, conseguiam manejar suas espadas mais facilmente ao subir essas escadas. Essa construção oferecia uma vantagem significativa ao enfrentar os invasores que desciam, já que o oponente era forçado a usar a espada com a mão mais fraca. As paredes curvas das escadas também dificultavam a velocidade dos atacantes, permitindo que os defensores os empurrassem de forma mais eficaz. É impressionante como essas soluções arquitetônicas não apenas moldaram a aparência dos castelos, mas também melhoraram sua funcionalidade em combate. Esses detalhes inteligentes mostram o pensamento estratégico da época, destacando como cada elemento do castelo medieval foi projetado com a batalha em mente. Então, da próxima vez que você ver uma escada em espiral, pense na história e na engenhosidade por trás de seu design. Acredite ou não, a Grã-Bretanha invadiu mais de 170 países. Esse fato impressionante destaca a enorme influência do imperialismo britânico ao longo da história. Da América à Ásia e África, o Império Britânico espalhou seu poder de forma ampla, muitas vezes usando a força militar. Essas invasões não foram apenas ações militares. Elas mudaram radicalmente sociedades, economias e culturas nos locais afetados. Muitos países conseguiram a independência mais tarde, mas as consequências do domínio britânico ainda são visíveis hoje.
Por exemplo, o inglês se tornou uma língua franca global, e os sistemas jurídicos britânicos influenciaram as leis de muitos países. Alguns lembram do colonialismo britânico como algo que trouxe educação e infraestrutura, enquanto outros ressaltam a exploração e a destruição de culturas que o acompanharam. Esse legado complexo nos faz refletir: como podemos reconciliar com o passado enquanto construímos um futuro mais justo? O que realmente move os antigos poços? Essas magníficas construções, como a que foi erguida no século IX, mostram uma incrível engenhosidade e visão. Este poço é famoso por sua profundidade, com cerca de 3.500 degraus que descem em espiral por 13 metros. Imagine como é refrescante mergulhar na água fria após descer todos esses degraus. Em regiões onde a água é escassa, esses poços foram essenciais para armazenar água subterrânea e garantir a sobrevivência das comunidades em climas quentes e secos. Cada degrau não só tinha uma função prática, mas também criava um design bonito e elaborado. As pessoas se reuniam ao redor desses poços, tornando-os centros sociais e fontes importantes de água. Hoje, muitos desses antigos monumentos permanecem como impressionantes testemunhos da inventividade humana, nos dando uma ideia de como nossos antepassados se adaptaram ao ambiente, o quanto poderíamos aprender com essas antigas tecnologias de conservação de água. Sim, é verdade. A Universal Studios levou a inovação a um novo nível, transformando cães robóticos em impressionantes dragões realistas. Essa conquista incrível é inspirada nos personagens amados do filme Como Treinar o Seu Dragão. Imagine uma criatura flutuando acima de você, suas escamas brilhando sob as luzes, enquanto ela solta fogo. Na verdade, efeitos especiais que imitam chamas. Os criadores da Universal Studios projetaram cuidadosamente esses dragões robóticos para capturar a mesma emoção e individualidade do filme. O resultado é uma experiência visual inesquecível para os visitantes, pois os dragões parecem saltar diretamente da tela. Ao assistir a isso, os visitantes não podem deixar de sentir a emoção de ver essas criaturas míticas ganhando vida de uma forma que nunca imaginaram. Essa combinação de robótica e narrativa mostra como a tecnologia pode aprimorar o entretenimento, criando momentos mágicos para fãs de todas as idades. Que maneira incrível de trazer o mundo dos dragões à vida diante de nossos olhos! Já pensou como as câmeras a bordo mudam nossas aventuras? Esses dispositivos incríveis nos oferecem uma perspectiva emocionante em primeira pessoa, tornando nossas experiências inesquecíveis. Imagine, você está voando em um teleférico por uma floresta densa e, em vez de apenas imaginar a vista, a câmera a bordo captura cada momento emocionante através dos seus olhos. Essa tecnologia imersiva melhora atividades como esqui, mergulho, paraquedismo e mountain bike. Os participantes sentem uma conexão única com a experiência, pois podem reviver a emoção ou compartilhá-la com amigos e familiares. Imagens impressionantes, muitas vezes acompanhadas de efeitos sonoros incríveis, trazem à tona a adrenalina, fazendo todos se sentirem como se estivessem ao seu lado. As câmeras a bordo não apenas registram memórias, elas também ajudam a aumentar a segurança e a técnica, permitindo que as pessoas analisem suas ações depois. Ao adotar essa tecnologia, uma coisa é clara: as aventuras nunca foram tão emocionantes e inesquecíveis. Prepare-se para se surpreender com os cães e o cheiro de anis. Os cães têm um olfato incrível, e um dos cheiros que mais os atrai é o anis. Essa erva aromática não encanta apenas os humanos. Ela provoca reações entusiasmadas em nossos amigos peludos, assim como os gatos reagem à erva dos gatos. Quando os cães sentem o cheiro de anis, você pode notar que eles ficam animados, abanando o rabo ou até brincando de forma mais ativa. Esse comportamento brincalhão levou muitas empresas de produtos para pets a adicionarem anis em brinquedos e petiscos para cães, tornando-os ainda mais atraentes. Então, da próxima vez que você ver seu filhote se divertindo com um novo brinquedo ou saboreando um petisco de anis, você saberá que eles estão sentindo um pequeno momento de alegria. É incrível como diferentes animais reagem aos cheiros de maneiras únicas, enriquecendo seu tempo e os momentos de interação conosco. Você sabia que Urano é tão grande que poderia conter 63 terras? Esse gigante gelado é o terceiro maior planeta do nosso sistema solar, e suas dimensões são impressionantes. Para entender isso, imagine que se você pudesse colocar terras dentro de Urano, caberiam cerca de 63 planetas como o nosso.
O diâmetro de Urano é de aproximadamente 50.724 quilômetros, 4 vezes o diâmetro da Terra, e é por isso que seu volume é tão colossal. Apesar de seu tamanho enorme, Urano frequentemente fica em segundo plano, pois não possui cores brilhantes ou anéis visíveis como Saturno. O planeta é composto principalmente de hidrogênio, hélio e metano, o que lhe confere uma coloração azulada. Curiosamente, Urano gira de lado, ao contrário da maioria dos planetas, com um eixo inclinado em cerca de 98 graus. Essa inclinação única resulta em estações extremas que duram mais de 20 anos. Portanto, da próxima vez que você pensar no sistema solar, lembre-se de que Urano é um gigante escondido à vista, aguardando ser explorado. Você pode acreditar que seu coração bombeia tanto sangue? O coração é realmente o órgão muscular mais trabalhador do seu corpo, bombeando mais de 7.500 litros de sangue todos os dias. Isso é suficiente para encher uma piscina em apenas algumas semanas. Esse órgão incrível bate mais de 2,5 bilhões de vezes durante uma vida média de 70 anos, o que é como correr uma maratona dia após dia sem parar. Cada vez que seu coração se contrai, ele envia sangue rico em oxigênio por todo o corpo, alimentando órgãos e tecidos, além de ajudar a eliminar resíduos. Não é apenas a quantidade que importa, a eficiência do coração também é importante. Ele ajusta seu ritmo de acordo com a atividade, acelerando durante os exercícios e desacelerando durante o descanso. Por isso, manter a saúde do coração com uma alimentação adequada, exercícios regulares e bons hábitos é fundamental. Seu coração trabalha por você dia e noite. Ele não merece cuidado em troca? Você ouviu falar sobre telômeros e seu papel fascinante no envelhecimento? Telômeros são estruturas incríveis nas extremidades dos nossos cromossomos, que funcionam como capas protetoras, preservando nossa informação genética. Imagine-os como as pontas plásticas dos cadarços, que evitam que eles se desfaçam. Cada vez que uma célula se divide, os telômeros ficam um pouco mais curtos, perdendo gradualmente parte de sua proteção. Esse encurtamento é um fator-chave que contribui para o envelhecimento a nível celular. Quando os telômeros se tornam muito curtos, a célula não consegue mais se dividir e pode até parar de funcionar corretamente, o que está ligado a doenças relacionadas à idade. Cientistas que estudam telômeros estão investigando possíveis conexões com longevidade e saúde. Será que um dia poderemos encontrar maneiras de manter o comprimento dos telômeros e retardar o envelhecimento? Ao aprender mais sobre essas pequenas estruturas, podemos descobrir os segredos de uma vida longa e saudável. Portanto, da próxima vez que você pensar em envelhecimento, lembre-se de que não se trata apenas de rugas. Também está relacionado ao que acontece dentro de suas células. Incrível, mas é verdade. Rjukan vive na escuridão. Esta encantadora vila norueguesa fica quase totalmente mergulhada na escuridão por vários meses, de setembro a março. Durante esse longo período, o sol mal aparece, deixando o vale em constante sombra e criando uma paisagem assustadora, mas bonita. Para lidar com essa atmosfera sombria, a cidade adotou soluções inovadoras, instalando enormes espelhos que refletem a luz solar para a vila. Esses espelhos capturam habilidosamente a luz solar limitada e a espalham por todo Rjukan, iluminando as casas e elevando o ânimo dos moradores. Quando a luz é refletida, transforma a vila em um lugar vibrante, mesmo nos dias mais escuros. A instalação desses espelhos não apenas demonstra a engenhosidade humana, mas também destaca a importância da comunidade e da resiliência diante dos desafios naturais. O que você acha que os moradores sentem com essa brilhante solução iluminando seus meses de inverno sombrios? Você sabia que um carvalho adulto pode produzir cerca de 10 milhões de bolotas durante sua vida? Isso mesmo. Dependendo das condições climáticas e do solo, essas árvores incríveis podem soltar milhares de bolotas a cada ano na época de frutificação. Essas pequenas sementes são essenciais para a vida selvagem, servindo de alimento para esquilos e várias espécies de pássaros. A abundância de bolotas não só alimenta esses animais, mas também ajuda na regeneração natural das florestas de carvalho. Isso significa que, mesmo diante de desafios como a predação e a competição com outras plantas, os carvalhos têm uma chance de sobreviver. Então, da próxima vez que você ver um carvalho, lembre-se de que ele não está apenas parado, ele está trabalhando duro pelo bem do ecossistema. Quem diria que um gigante tão alto poderia ser tão generoso? Você consegue imaginar pequenas linhas onduladas na sua visão.
Esses pontos curiosos que se movem e piscam quando você olha para uma luz intensa ou um céu claro são geralmente chamados de moscas volantes. Essas moscas não são apenas distrações aleatórias. São sombras criadas por pequenos aglomerados de proteína ou células no vítreo, uma substância gelatinosa que preenche o seu olho. Com o passar do tempo, o vítreo pode encolher e esses aglomerados podem se formar, tornando as moscas volantes mais visíveis. Embora possam parecer irritantes, as moscas volantes geralmente são inofensivas e lembram as mudanças naturais que ocorrem nos olhos ao longo do tempo. Curiosamente, essas moscas podem nos lembrar do passado, representando vestígios do desenvolvimento dos nossos olhos. A maioria das pessoas as encontra em algum momento da vida, então se você já as viu, não está sozinho. Por que você acha que algumas pessoas veem moscas volantes com mais frequência do que outras? Acredite ou não, o Cordyceps pode controlar insetos. Esse fungo incrível desempenha um papel único em seu ecossistema, manipulando o comportamento de alguns insetos, especialmente formigas. Quando uma formiga é infectada pelas esporas do Cordyceps, o fungo toma conta do seu sistema nervoso, fazendo com que a formiga suba a um lugar mais alto, como uma folha ou um galho. Lá, a formiga acaba morrendo devido à infecção, criando condições ideais para o crescimento do fungo. Essa altura é importante, pois permite que o Cordyceps espalhe suas esporas por uma área maior, aumentando as chances de infectar mais insetos desavisados embaixo. Essa tática de controle da mente pode parecer algo de um filme de ficção científica, mas é uma estratégia real de sobrevivência na natureza. Observar o Cordyceps em ação nos dá uma compreensão das complexas relações entre as espécies no mundo animal e de como um organismo pode influenciar significativamente o comportamento de outro em benefício próprio. Não é surpreendente como um fungo tão pequeno pode mudar o destino desses insetos?